Semiologia neurológica, exame neurológico, movimentação ocular extrínseca, Dr. Christian Ximenes. Agora a gente vai falar sobre a movimentação ocular extrínseca, que é feita por 3 nervos cranianos: o nervo oculomotor, o terceiro oculomotor, o quarto o nervo troclear e o sexto nervo craniano, o nervo abducente. Essa figura está aqui para mostrar basicamente a relação topográfica que existe entre os 3 ao nível do tronco cerebral. A gente vai ver o núcleo do terceiro aqui, o núcleo do quarto e o núcleo do sexto. Quase todos posteriores, mas apenas um tem emergência posterior ou dorsal. Os outros têm emergência ventral ou anterior, sendo que o sexto tem emergência no sucubulbo pontino, bem mais abaixo do que os outros 2. Aqui, especificamente, está mostrando o núcleo do terceiro nervo craniano. O núcleo do terceiro nervo craniano, ele, na verdade, é um conjunto de pequenos núcleos, cada núcleo referente a um tipo, a um músculo que é inervado pelo terceiro nervo craniano. Só como exemplo aqui, a gente tem o reto inferior aqui, o reto superior, que é esse aqui, e aquele núcleo autonômico que a gente já tinha falado, do Erigen-Westphal, que a gente já tinha falado anteriormente quando falamos sobre a pupila. O nervo oculomotor, ele tem função motora dos músculos o reto superior, reto medial, reto inferior e oblíquo inferior, e autonômica do músculo constritor da pupila e dos músculos ciliares. O nervo troclear, ele tem função apenas motora, do músculo oblíquo superior, e o abducente, apenas função motora do músculo reto lateral. Só uma regrinha mnemônica para não esquecer que o abducente é reto lateral e o troclear é o oblíquo superior. Oblíquo superior, OS. Reto lateral, Ré, Lá. Então, os 4, Rela 6. Os 4, Rela 6. Aqui a função de cada um dos músculos. O reto superior faz com que o olho torne para cima, o reto lateral torne para a região temporal, o reto inferior para baixo, o reto medial para a região nasal. O oblíquo inferior, ele faz uma torção do olho. Como ele faz uma alça aqui, ele faz uma pequena torção do olho, fazendo que, como ele pega essa parte e roda, o olho acaba olhando para cima e medialmente, aqui nessa oblíqua, nesse sentido oblíquo aqui. E o oblíquo superior, semelhantemente, só que inversamente. Então ele puxa para cá e o olho acaba virando obliquamente para o meio e para baixo. Então você pega os oblíquos, só lembrar, se é oblíquo, ele olha obliquamente para o meio, certo? Obliquamente. Ou ele olha para cá, nesse sentido, ou ele olha nesse sentido. E aí é só inverter o sentido do nome. Se o oblíquo superior, ele olha obliquamente para baixo. Se o oblíquo inferior, ele olha obliquamente para cima. Aqui, o terceiro, que são esses músculos: reto superior, reto medial, reto inferior e oblíquo inferior. O sexto, oblíquo superior, o quarto oblíquo superior, e o sexto, reto lateral. Apenas para ter certeza que foi gravado,
Então, se o paciente vai olhar para a direita, o reto lateral do olho direito contrai, o reto medial do olho esquerdo. Consequentemente, o sexto nervo do olho direito foi o que agiu, e o terceiro do olho esquerdo. E a mesma coisa acontece no inverso, só para ter certeza que ficou gravado, reto lateral desse lado, reto medial desse lado. Consequentemente, sexto nervo da esquerda e terceiro nervo da direita. Aqui, para mostrar, confirmar em uma figura aquilo que a gente já tinha falado, então aqui, se ele olha na diagonal para cá, aqui foi o oblíquo inferior, não, oblíquo para cima, então é oblíquo inferior. E aqui agiu o reto superior. Aqui, oblíquo inferior também, e aqui reto superior. Aqui reto lateral e aqui reto medial. Aqui reto medial, aqui reto lateral. E obliquamente para baixo, o reto inferior, oblíquo superior, falei inferior, não foi? Oblíquo superior, e aqui oblíquo superior, e aqui reto inferior. Então, na semiologia, o que a gente faz? A gente fala para o paciente acompanhar o nosso dedo ou uma outra referência, a ponta de uma caneta, enfim, e a gente pede para ele acompanhar, e a gente faz um movimento de um H com o nosso dedo ou com a referência de uma caneta, enfim. O que a gente faz? A gente pede para ele olhar para o lado, para cima, para baixo, para o outro lado, para cima, para baixo, retorna e pede para ele fazer a convergência. Na convergência você vai ver a movimentação ocular extrínseca e também vai ver a pupila. Dessa forma, a gente pede para o paciente não mexer a cabeça para ele movimentar só os olhos. Colocamos uma referência e falamos então. Fazemos o paciente olhar para cima, depois para baixo, depois voltamos para o meio, vamos lá para o outro lado, para cima, para baixo, voltamos para o meio e aí a convergência. Aqui só para a gente lembrar e ter alguma prática aqui. Esse paciente ele já está com um distúrbio em um nervo craniano. Vamos ver se você consegue imaginar qual seja. Bem, você olha aqui que ele tem um desvio para lateral e um pouco para cima. Além do que, o médico está levantando a pálpebra, ele tem uma ptose nesse olho aqui. A ptose já dá uma dica muito grande, né? A ptose já dá uma dica muito grande. Aqui é um olhar neutro. Quando a gente pede para o paciente olhar, então, para a direita, ele consegue olhar. A ptose permanece, mas ele consegue olhar. Aparentemente com um desvio ainda um pouquinho para cima do olho direito. E quando pede para olhar para a esquerda, bem, o olho esquerdo vai e o olho direito fica parado. Consequentemente, isso daqui é uma paralisia do nervo oculomotor à direita. Então a ptose é a grande dica, mas também o que acontece? Ele não tem aqui o oblíquo inferior, né? O oblíquo inferior faz o olho olhar na diagonal para cima. Como não tem um músculo fazendo o olhar para cima, vamos deixar isso de lado, vamos ver. Vamos falar só sobre a ptose, que o paciente ele consegue olhar para esse lado, mas quando é para usar o reto medial ele não consegue olhar para o outro lado. Então as duas dicas são a ptose, que ele não consegue olhar para o medialmente aqui com esse olho direito. Um paciente aqui com olhar neutro, aparentemente sem distúrbio. Quando você pede para olhar para a direita, aparentemente sem distúrbio. Mas quando pede para olhar para a esquerda, o olho esquerdo não vai. Então o reto lateral não está contraindo aqui. Quem mexe com o reto lateral? O sexto nervo abducente à esquerda. Bem, aqui algo que a gente tem que prestar muita atenção. Vamos lá, imagine aqui então. Lembra aquela figura que a gente estava falando de campo visual? O paciente ele estava olhando neutramente, ele estava olhando aqui para frente e aparece algo no campo visual
da sua direita. Quem vê o campo visual da direita? O seu córtex visual esquerdo. O córtex visual esquerdo manda uma mensagem para a área motora, área 8, que controla a movimentação ocular. Dali sai um neurônio que vai descendo e vai estimular o sexto nervo aqui embaixo. Consequentemente, esse olho aqui vira para a direita. Só que se ele estimular o sexto nervo desse lado, esse olho vai olhar para a esquerda e eles não vão olhar para o mesmo ponto. Quem tem que contrair aqui é o reto medial. Só que o reto medial está no terceiro nível. Então sai daqui uma via que cruza para o outro lado, sobe até o núcleo do terceiro, estimula o núcleo do terceiro, e aí o reto medial deste lado aqui contrai. Essa via por onde sobe esse estímulo do sexto para cá chama-se fascículo longitudinal medial. É ele que conjuga os olhares quando nós olhamos lateralmente. É ele que faz com que um músculo que está sendo inervado por um outro nervo craniano, ele contraia, fazendo com que os dois olhos olhem para o mesmo lugar. Aqui é um nervo craniano, é o sexto, aqui é o terceiro. Então o estímulo tinha que chegar em nervos diferentes para fazer com que o olhar conjugado acontecesse, para que os dois olhos olhassem para o mesmo ponto. E como acontece? Como a gente falou, viu aqui, sai um estímulo que vai até lá embaixo. Dando só um detalhe aqui, aqui a gente tem uma região que é responsável pelo controle do olhar lateral. Por isso que a gente vê que esse estímulo chega nessa região e dessa região sai o estímulo para o sexto aqui e depois para o terceiro lá. Mas essa comunicação aqui, que é praticamente na mesma região do sexto nervo, ela que tem o controle do olhar lateral, e quando a gente fala do olhar horizontal é aqui, e aqui é o olhar vertical, tá? O controle do olhar vertical está lá em cima, tá junto no terceiro. Aqui é o controle do olhar horizontal. Então chega aqui, mas para simplificar a gente fala que chega no sexto, do sexto sai uma via que atravessa para o outro lado, sobe pelo fascículo longitudinal medial e vai aqui no terceiro. Bem, por que isso é importante? Por causa da próxima figura. Se eu tiver uma lesão no fascículo longitudinal medial, bem aqui, ó, saiu a mensagem, a via, lá do córtex para olhar aqui para a direita. Chegou no sexto, o sexto olhou para a direita. Aí quando estava subindo a mensagem pelo fascículo longitudinal, ela foi interrompida porque ela tem uma lesão aqui. Não chegou no núcleo terceiro, então o terceiro não é contraído. Esse olho olha para cá e esse não olha. Só que o problema não é nem no reto medial, nem no núcleo do terceiro. É no fascículo longitudinal medial, nesse caso, à esquerda. Então, eu digo que esse paciente ele tem um distúrbio do olhar conjugado, uma paralisia do olhar conjugado. Neste caso, quando é à direita, o olhar conjugado do olho esquerdo não acontece. Como essas duas, ele é o fascículo longitudinal medial, então eles são mediais, eles são muito próximos um do outro. Então é comum que exista também, não vamos dizer que é comum, mas assim, pode existir facilmente uma lesão dos dois fascículos, uma lesão bem aqui no centro, dos dois fascículos. E o que vai acontecer? O olhar conjugado fica prejudicado dos dois lados. Então se eu quero olhar para esse lado, esse daqui vai para cá e esse daqui não vai. Quando for para olhar para aquele lado, esse daqui vai para cá e esse daqui não vai. Então, lembrando então, fascículo longitudinal medial, fascículo longitudinal medial. Movimentação ocular extrínseca, por hora, é só isso.